Oi pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Se fortaleça na sua mente, no seu emocional, no seu espiritual. Se blinda de tal forma de que quando o narcisista cruzar com você novamente, vai ser ele que tem que sair de perto de você. Você não vai ter mais nenhum trabalho de querer evitá-lo, porque você vai estar fortalecida em você. Tudo que o narcisista sabe fazer é em prol de destruir quem você é, destruir a sua identidade, contorcer a sua clareza, tornar o seu entendimento confuso. Se fortaleça. Seja você mentalmente resolvida, porque o narcisista precisa de uma pessoa desavisada e distraída para que ele possa entrar e governar os pensamentos dela, governar a mente dela, iludindo ela mediante aquilo que ele está vendo. Passando pelas emoções, claro, emoções, sempre emoções. Ou ele entra pelas emoções para fazer com que a vítima se sinta presa àquilo que ele está mostrando, ou do contrário, ele não tem entrada. Se ele não tiver uma entrada pelas emoções da vítima, ele não entra. Ele não consegue. Quando você está no seu raciocínio lógico, quando você está pensando por você, o narcisista não acessa os seus pontos. Você veja bem que com ele é um sobe e desce o tempo todo. Ele bate na vítima sem levantar um dedo. Ele bate na vítima, muitas das vezes em silêncio. Ele bate na vítima, dando ausência para ela. Ele bate na vítima, rejeitando ela. Ele bate na vítima, tentando provar para ela que ela não é ninguém para ele. Ele bate. O narcisista tem vários tipos de agredir uma vítima. Quando ele cansa de bater com o comportamento, ele vai bater com a língua, ele vai bater com as palavras, ele vai bater com o olhar, ele vai bater com o gesto corporal, mas ele vai agredir essa vítima o tempo inteiro. Então, o emocional da vítima precisa estar fortalecido. Porque se ela não estiver forte, ela vai pensar que ela nunca foi o suficiente para esse narcisista e por isso ela se sente culpada dele estar tratando ela desse jeito. Mas não é sobre o que você representou para o narcisista. É sobre o que ele carrega com ele, é sobre o que ele é. É sobre o peso de ser narcisista que ele carrega. Ele precisa despejar isso na vida de alguém para que ele seja notado. Então ele quer fazer você sentir responsável por aquilo que ele escolheu ser. Então cada vez que você voltar para dentro de você, você vai estar dando uma oportunidade para você melhorar todos os parâmetros da sua vida, todas as áreas da sua vida. E se o narcisista te deu um descarte, ele precisa entender que na volta dele à sua vida, você não vai estar do mesmo jeito que ele deixou. Você precisa estar mentalmente mais forte. Em todas as suas áreas, mas principalmente na mentalidade. Se a nossa mente enfraquece, a gente consegue deixar todo o resto da nossa vida enfraquecido, fragilizado. Você vê o ponto forte é a sua mente. Mente forte, espírito forte. Espírito forte para combater o mal, seja ele de que espécie for. Se você estiver fortalecido no espírito, você vai combater este mal. Por que vocês acham que o narcisista busca causar confusão na mente das vítimas? Para que elas esqueçam quem elas são, que promessa elas carregam, o que sustenta elas, aonde elas estão depositando a verdadeira fé que elas carregam. Eles querem que as vítimas esqueçam disso. E a vítima esquecendo disso, ela vai se tornando para ele uma pessoa que ela nunca foi. Mas uma vítima
avisada, ela é uma vítima que pode ajudar outras vítimas a sair do mesmo lugar, que um dia ela também esteve. E uma vítima desavisada, não só ela cai e fica ali naqueles abusos, como ela também não consegue estender a mão para ajudar ninguém. Ele só precisa que a vítima siga carregando os sentimentos ruins que são deles. Agora, se o seu espírito estiver fortalecido através da palavra de Deus, do seu entendimento, do seu conhecimento e a sua fé em ação, a sua autonomia, a sua liberdade, da pessoa de quem você sempre foi, a sua realidade, narcisista não tem vez na sua vida. E eu estou falando isso com muita propriedade. Quando você se posiciona, você não é mais a pessoa que ele moldou para caber na caixinha dele, você não é mais essa pessoa. Nem se acontecer novamente um novo Bomb Love, como todo mundo diz por aí, você não vai caber nessa caixinha mais. Que tudo que ele faz é dar um treinamento, né? Esses comportamentos do narcisista, ele sabe que ele está dando um treinamento a essa vítima, né? Pouco a pouco, para que ela vá buscar mais daquilo que um dia ele a ofereceu no Bomb Love. Ele dá treinamento para a mente dela ir atrás daquilo que não existe. Só que a vítima sabe que por mais que ela busque, ela nunca mais encontra. E se ela não encontra, por quê? Porque nunca existiu. Porque era um jogo. Não eram os sentidos reais. Não era realidade. Não era algo palpável. Não tinha fundamento. E o narcisista quer ver a vítima se sentindo infeliz nela. Infeliz nela por ele ter dado o descarte. E essa vítima começa a pensar que ela realmente não foi suficiente, por isso ela recebeu o descarte. Só que você é feliz sem narcisista. Sempre foi. Essa vítima se sentindo infeliz após o descarte, ela começa a se olhar e se ver como se ela fosse a extensão daquilo que ele está deixando para trás. Essa vítima se torna a extensão do narcisista. Então, quando a vítima ela quebra esse vício, que leva ela, né, aquilo que o narcisista vive, que não é nada com ela, não é nada sobre ela se cura. Ela se cura, ela supera. Ela supera tudo que o narcisista jogou para cima dela, para ela carregar, que não era dela. A vítima se levanta. E nesse momento que essa vítima se levanta, ela está revelando as fraquezas dele, não dela. Ela olhou para ela, ela viu como ela realmente é. Não aquilo que o narcisista gostaria que ela fosse. O narcisista deseja ver a vítima deitada, caída, chorando, sem paz. Sabe? Se sentindo engasgada, entalada, sem força de reação, pegando a autoestima dessa vítima e colocando lá embaixo, como se tudo que ela sentisse tivesse que vir dele. Então aqui vai um conselho para você: a sua autoestima sempre foi sua, nunca dependeu de ninguém. Narcisistas que são terroristas e assustador. E ele fica cada vez mais assustado quando ele vê que você teve paz na ausência dele. Você está me entendendo? Ele deu descarte e você ficou em paz. Ele te vê feliz com a ausência dele. Você está vivendo enquanto o veneno que ele aplicou para te destruir e te matar, continua nele, porque ele aplicou esse veneno na vítima para destruir ela e matar ela, sendo que ela não aceitou, o veneno continua com ele. Então você pode quebrar esse ciclo. Como? Investindo em você. Não sendo mais a mesma pessoa que ele forjou para que você fosse. O narcisista só precisa que você continue
sendo vítima dele. E a partir do momento que você acorda e você não é mais vítima dele, ele não tem domínio sobre você. Então ele busca ter o controle sobre o que você pensa. E se você pensa, tem que pensar incluindo o nome dele no meio desse pensamento. É tudo sobre ele. Sendo que ele nunca teve esse poder. Ele nunca está, ele nunca faz, ele nunca é, ele nunca assume, ele nunca teve, ele nunca esteve. Mas ele quer que o pensamento da vítima seja focado naquilo que ele fazia ela sentir. Uma hora ele tá, outra hora ele não tá, uma hora ele fala, outra hora ele cala, uma hora ele aparece, outra hora ele some. Ele fala, ele some, ele volta, ele esconde. Ele nunca é aquilo que ele passa para você que ele era. Ele não faz. E enquanto ele não faz e a vítima espera que ele muda, ela adoece. E o narcisista segue com novas vítimas, adoecendo outras pessoas que estão ali disponíveis para acreditar nele. Principalmente, gente, na área feminina. A maioria das vítimas de narcisistas são femininas, são mulheres. Jogando vazio e as carências deles para cima delas. Vocês estão me entendendo? E faz com que elas pensem que elas são vazias, que elas são sozinhas, que elas são incapazes. É só olhar para o narcisista com um pedaço de pau podre que você vai ver o que é que tem ali. Ele quer que você sente alguma coisa por ele, que seja boa ou que seja ruim. Se não for amor, que seja ódio. Ele só precisa que você sinta alguma coisa por ele. E é tudo em prol daquilo que ele aparenta ser. Ou seja, ele quer ter o domínio e o controle daquilo que você pensa. E nesses pensamentos, o nome dele precisa ser lembrado. Ele quer que a vítima se veja sem nenhum valor diante das pessoas, sendo que ele sabe o que ele carrega com ele. Enquanto essa vítima vai se sentindo sem valor, ele vê novas vítimas investindo naquilo que ele dizem ser, mas ele nunca foi. Ele finge ser. Tornando novas pessoas parte das mazelas que eles carregam. O trabalho do narcisista é fazer você pensar que está sozinha, que você não vai avançar sem ele, que você não vai permanecer de pé sem ele, sabe? E que você é uma coitada, e que se ele não voltar, sua vida só vai piorar. Ele não quer que você lembre quem é você, mas coitado dele, porque a sua identidade, você conhece a sua identidade. Tudo que o narcisista gostaria de ver é ver você só e sem companhia nenhuma no seu dia a dia. Mas você sabe que isso é trabalhado para que a vítima se veja no isolamento e só. Ele busca deixar a vítima só, sem rede de apoio algum. Algo novo, constantemente, está acontecendo todos os dias. Nós que precisamos acessar essas pessoas, esses lugares, esses ambientes e dar um novo rumo para a nossa história. Que a gente sabe receber. Narcisista não sabe se relacionar. A gente sabe amar. Narcisista não sabe receber. Você observa que até no sexo, narcisistamente, principalmente no sexo, narcisistas fazem sexo com as suas vítimas só para desabafar, não tem sentimento nenhum ali não, gente. Desabafar, a tormenta interna deles, de tão vazio que eles são. Então ele faz o quê? Ele usa alguém na cama. Não é amor, nunca foi. Na verdade, quem está ficando com quem é a vítima. A vítima que fica com o narcisista. Narcisista nunca fica com ninguém. A vítima faz com ele, ele nunca fez nada com ninguém. É por isso que o apego vai da vítima para ele, não dele para ela. Até isso se tornar uma canseira.
A vítima começa a ver ele em corpo presente, mas nada que vem dele abastece o sentimento dela. Por quê? Cada vez que ela fica com ele, ela fica mais exausta, mais cansada, mais vazia, mais sem resposta. Por quê? Porque ali só ela está doando. Então veja que o narcisista vai trabalhar para ver pessoas se curvando para ele o tempo todo. Ele se alimenta disso. Isso é o falso poder e domínio que ele carrega. Sabe? Ele criou isso para ele mesmo. Eu tenho poder, eu tenho controle, eu tenho domínio. Quem quiser me servir, me serve. Quem não quiser, vai ter a minha ausência. Isso é coisa da cabeça dele. Ele só precisa fazer com que as vítimas se sintam ligadas a ele. Outra coisa, o que o narcisista coloca em você não é seu. É porque a vítima estava distraída. E durante um período de tempo, ela se tornou uma extensão do narcisista. Agora, você não aceitando culpa, você está livre. Você está sem peso nenhum nas suas costas. Você não tem que carregar a culpa dos outros pelos outros. Você está livre de todo o apontamento de pessoas alheias. Pessoas que não somam na sua vida merecem a sua ausência. Pensa nisso. É tudo vindo do narcisista. É tudo o que o narcisista carrega. E ele carrega isso não é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não. É desde a infância. Só que ele precisa passar isso para as pessoas cada vez mais. Porque ele precisa reafirmar que ele é real, sendo que realidade nunca existiu ali. Ele faz a vítima abaixar a cabeça para ele, ouvir ele, falar assim para ele, como se fosse uma criança que estivesse esperando um pirulito das mãos dele. Ele perdeu o colo da mãe. A mãe seria a primeira pessoa que iria ensinar para ele o que é dar e receber, o que é o calor humano. Ele não teve isso. Ele vem quebrado desde lá de trás. Você acha que ele teria alguma coisa para doar para alguma mulher agora, em fase adulta? Claro que não. Então o que ele faz? Ele vicia a vítima nele. E durante o tempo do Bomb Love, ele oferece um colo para a vítima que ele nunca teve. Ele não teve esse colo da mãe, ele não teve esse colo de ninguém. Por que ele te ofereceu isso? Porque ele imaginou que você era tão necessitada de sentimento quanto ele. E faz da vítima uma extensão dele. Dói muito isso. Porque ele gerou na vítima uma expectativa de algo que aconteceria, sendo que ele sabe que ele nunca teria poder para doar. Que é a dependência. E não pode preencher essa dependência. E a dependência é o que adoece a alma. Só que ele finge estar com a vítima, ele finge estar apoiando a vítima, para que ela acredite nele cada vez que ele quiser manter ela presa ao ciclo abusivo. Você está me entendendo? Então fica com essa reflexão no seu coração. Muito obrigada e até o próximo vídeo.